Olá, eu sou Bruno Bois, advogado da Locatelli, e esse é o nosso podcast Tributário em Pauta. Hoje, novamente aqui no nosso videocast, em episódio especial, gostaria de agradecer a todos os ouvintes, aqueles que nos acompanham. Para quem ainda não nos acompanha, fica aqui o convite. Entre em contato pelas redes sociais, avalie aí os nossos materiais, nossos conteúdos. A gente está sempre buscando aperfeiçoar, avaliando aí os impactos já sentidos da reforma tributária, mas também buscando trazer aqui profissionais de renome que trazem sua experiência, sua vivência, os seus questionamentos, né, e as possibilidades de tudo que a gente ainda tem que regulamentar e ver do novo sistema tributário que está aí se desenhando com grandes desafios. Mas, especialmente hoje, nós vamos tratar de um tema crucial, determinante na evolução do nosso novo sistema tributário, que é o imposto seletivo. Pouco falado, muito temido, chamado aí por muitos como imposto do pecado, vem com o objetivo aí de diminuir o consumo de produtos e serviços, produtos que possam impactar a saúde ou o meio ambiente, e também avaliando de alguma forma, neste momento, os possíveis efeitos colaterais do imposto seletivo. Muito se fala sobre a sua dificuldade de regulamentação, muito também temos que observar os impactos talvez negativos na aceleração do mercado ilegal com relação a uma tributação talvez não muito clara. São vários dilemas que nós precisamos trabalhar. E especialmente também vamos tratar do setor de bebidas, um setor que movimenta bilhões de reais, que emprega milhões de pessoas e que diretamente modifica a vida de comunidades. E aí nós estamos falando de produções mais específicas, como a produção de cachaça artesanal, que movimenta e é um produto nacional, de origem genuinamente brasileiro, grande referência nacional e internacional, que pode e vai ser impactado pela reforma tributária e, sobretudo, pelo imposto seletivo. Para tratar desses dilemas e também buscar aqui reflexões sobre como que a gente vai conciliar saúde pública, fiscalização, responsabilidade fiscal e também a questão da competitividade econômica, é que nós recebemos o nosso convidado muito especial, que está aqui hoje com uma experiência, uma bagagem, uma vivência sobre imposto seletivo, mas especialmente também sobre a realidade do setor de bebidas. Para tratar do imposto seletivo, aqui temos nosso estúdio, nosso convidado Carlos Eduardo Lopes, Head of Tax da Pernod Ricard Brasil, vice-presidente da Associação Brasileira de Bebidas Destiladas, membro decano do Conselho Fiscal e Empresarial Brasileiro e membro docente do curso de Programa Avançado de Implementação da Reforma Tributária na Trevisan Escola de Negócios. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Cadu. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, os ouvintes. E muito obrigado ao time da Locatelli pelo convite. Estou muito honrado de estar aqui, podendo contribuir um pouco com o que eu vivi nesses últimos anos de discussão de reforma tributária e o que eu estou vislumbrando daqui para frente dentro do setor de bebida alcoólica. A nós que agradecemos, e também aqui no nosso estúdio, né, mediando, nós temos o nosso advogado, líder de relacionamento, diretor da Locatelli, Daniel Ávila. Bem-vindo novamente, Daniel. Bruno, obrigado aí pelo convite. Eu acho que muito feliz na escolha do tema, muito pertinente, né, para o nosso debate. E agradecer ao nosso convidado, né, o Cadu, por estar aí com a gente. Acho que vai contribuir muito. Essa questão do imposto seletivo ela é muito controversa, seguramente que vai gerar muito contencioso, né? Essa questão do que faz bem à saúde ou ao meio ambiente, essa questão da extrafiscalidade, né? Uma questão, exercício, eu acho que mais de moral e valor do que propriamente de dados, né? Então, tudo isso eu acho que deve ser bastante questionado e controvertido. E acho que a gente tem muito para aprender hoje. Então, acho que os nossos ouvintes, né, o público que nos acompanha tem muito a ganhar. Então, muito obrigado aí pela organização, pelo convite. E vai ser realmente um momento de grande aprendizado aqui hoje. Com certeza, e aqui ao meu lado também para mediar e para interagir aqui com seus questionamentos, a advogada Locatelli, Thaís Rigotti. Seja muito bem-vinda, Thaís. Obrigada, Bruno. Obrigada, Cadu, pela presença também. Estou muito feliz aqui com a oportunidade de participar dessa conversa sobre esse tema que é tão novo
e tão interessante, né, como objeto de estudo, mas também pelas suas implicações práticas na vida das empresas e dos consumidores. Acho que a gente tem muito a aprender, muito a debater e vamos ver o que vem aí pela frente. É isso aí, muitas novidades, com certeza, muitos desafios, mas a gente está pronto para isso. Cadu, inicialmente, assim, a gente sempre recebe aqui os nossos convidados e é sempre uma satisfação conhecer um pouco da história, da trajetória de vida, né? Então, eu queria que você iniciasse aí o nosso videocast falando um pouco da sua trajetória profissional, dos desafios, do que você enfrentou para estar hoje onde você está e vislumbrando aí todos esses conhecimentos e essas possibilidades. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, vou ser bem sintético, né? Comecei a minha carreira na área tributária, não foi meu primeiro emprego, comecei a trabalhar mais cedo, mas a minha primeira oportunidade foi numa consultoria tributária da Ernst Young, em 99. Comecei como trainee, fui fazendo a carreira lá dentro, até chegar a gerente, depois gerente sênior, com 11 anos de consultoria tributária, focado no diretos, no corporate tax reporting, bateu aquela dúvida, né? Será que é o que eu quero? A carreira, né, da prestação de serviço, da consultoria. Conversei com amigos que foram para a carreira executiva e voltaram, outros que foram e não voltaram, e resolvi tentar, né, experimentar. Naquela época eu entendia que tinha tempo para isso, para fazer esse retorno, essa correção de rota se necessário. E a primeira oportunidade que eu tive, então, foi na Cinemark. Eles estavam criando a cadeira de Tax Manager, separando da controladoria. Foi uma oportunidade maravilhosa, porque além de eu aprender a tirar o chapéu do consultor e botar o chapéu do gestor executivo, eu também tive a oportunidade de criar processo da área, né, formar o time, trazer uma visão estratégica tributária para a empresa, né, de recuperações de crédito, de aproveitamento de oportunidades, de regimes que eles não observavam. Foi uma experiência assim, de aprendizado, mas também de muita contribuição. E após 5 anos na Cinemark, estava assim super contente, mas aí me apareceu uma oportunidade oferecida por um headhunter que me conhecia já há um tempo na carreira, e falou: Cadu, você deveria tentar, eu acho que é a sua cara. Eu falei: mas é uma indústria de bebida, é muito regular, eu não sei, cara, eu tô aqui na pipoca, no ingresso, né? Não, mas eu acho que o que eles querem é o que você tem. Aí fiz o processo, né, fui admitido, e na época como um gerente sênior de indiretos, né? A área era o fiscal mesmo, né? E aí também foi todo um processo assim de construção, né, da área de tax como um todo. Houveram reorganizações dentro da empresa, acabou vindo diretos, o paralegal, acabamos tendo uma estrutura mais verticalizada, né? Menos gente nas fábricas, mais pessoas no escritório, olhando para o estratégico, né? Gente olhando para planejamento, para projetos que geravam valor. E hoje o meu desafio é esse. Eu acabei adquirindo ao longo desses últimos anos também um chapéu de Public Affairs para impostos. Então eu vou de braços dados lá com o nosso pessoal de Public Affairs para as reuniões no Congresso, né, e com outros stakeholders, representando a ABBD muitas vezes. Já fui representando a ABRAB no passado, quando eu coordenava o Comitê Tributário da ABRAB, e esse é o grande desafio. Assim, eu acho que foi um misto de curiosidade, né, e um pouco de resiliência, de não desistir, que acabou me trazendo até onde eu estou agora. E daqui para frente é o mistério que todo mundo, né, quer desvendar. O que eu vou fazer a partir de 2033? Eu tenho uma lista grande. E fora do LinkedIn, eu sou marido da Vanessa Butch, que também é da área tributária. Somos cofundadores de 2 startups,
é o Bernardo e o Heitor, de 6 anos e 1 ano e meio. E eu tenho um outro que eu já fiz IPO, que está com 19. Esse já foi. que é o Vitor, que já está adulto, graças a Deus. Essa é a trajetória rápida, digamos assim, sem os detalhes, né, Não, perfeito, fase a assim, fase. realmente te agradecer aí pela sua experiência, a gente tem certeza que daqui para frente você está muito preparado para tudo que virá, e com certeza, talvez a 2033 e futuramente se torne cada vez melhor, que é isso que naturalmente acontece É com isso. quem se dedica, com quem é esforçado e com quem tem essa responsabilidade em tratar em tudo que você tem feito. Então, É isso, parabéns, é muito isso. obrigado. Eu acho que durante muito tempo, né, o tributarista foi premiado ou reconhecido pelo técnico, né? E eu acho que agora é um momento em que você consegue reconhecimento não só pelo técnico, mas também pela construção, pela didática, né, pela empatia, pela troca de ideias, ou seja, é um conjunto que a gente vai tendo daqui para frente que vai moldando o novo gestor, né? Exatamente, mas você está muito bem preparado. Tamo junto. E fica à vontade aí, Daniel. Acho que também tem muitas dúvidas relacionadas ao mercado ilegal, né? E tudo. Não, eu acho interessante essa dinâmica que você construiu, Bruno, e, bom, acho que o Cadu trazer aspectos da vida pessoal dele, né, quer dizer, é se mostrar como pessoa, e eu acho que na essência de um líder de área, né, uma empresa tão relevante como a Pernod, eu acho que isso é fundamental. É claro, bom, a gente não pode se afastar do técnico nunca, né, Cadu, não é só isso. Mas eu penso que no imposto seletivo, quer dizer, na verificação da legislação internacional, que já rege isso há muito tempo, né, nos Estados Unidos, a questão do imposto do pecado, né, quer dizer, está muito relacionado ao que é proibido ou que não deveria ser incentivado. Eu penso, Cadu, que a realidade, acho que sul-americana, né, eu acho que principalmente das economias não desenvolvidas, é uma realidade de informalidade ainda, né, quer dizer, bebida alcoólica é algo que é feito até nos presídios, né? Bom, tá proibido, o pessoal arruma um jeito de fazer. Os índios faziam. Se a gente pegar populações do mundo inteiro, cada um usou alguma matéria-prima para fazer bebida alcoólica. Alguns se alegraram com isso, outros se perderam, né? Mas quando a gente põe uma carga moral sobre isso, né? Vou criar um critério de extrafiscalidade aqui, pode até se tornar, e em muitos países isso acho que no Brasil não é diferente, mas é financeiramente interessante também para o Estado em termos de arrecadação. Mas quando a gente perde a dose disso, Cadu, o que você vê, né, enfim, como efeito colateral? Quer dizer, quais são os receios hoje da indústria de bebidas em relação aos efeitos colaterais? Não do excesso de consumo, mas do excesso de tributação, tá? Legal, muito bom, Daniel, muito bom. Eu diria que esses efeitos colaterais já existem hoje com a falta de isonomia tributária que o mercado de bebidas vive atualmente, né? É uma coisa um pouco calcada naquela ideia de que a bebida, que a cerveja, por ter baixo teor alcoólico, ela está mais próxima do refrigerante, então ela é uma bebida fria, e o vinho e o destilado com maior teor alcoólico seriam bebidas quentes, né? Então, eu acho que essa classificação que é adotada para fins tributários também, desde parâmetros muito, muito longos, né, de décadas, já contribui um pouco, né, para esse efeito colateral do mercado ilegal. Então, o que a gente vê hoje, por exemplo, com o IPI do destilado sendo 5 vezes mais alto que o IPI da cerveja, é um crescimento do mercado ilegal que hoje chega a perto de 40%. Quando a gente isola whisky, por exemplo, são 33%. É como se a cada 10 whiskies, 3,5 fossem falsificados, né? Então, o material, o produto falsificado, o produto ilegal,
né? Não é unicamente a garrafa falsificada com um líquido estranho, né? Esse é o pior, porque esse causa risco de morte, né? Mas quando a gente fala de mercado ilegal, eu lido também com o descaminho, que é a importação contrabandeada, sem pagar impostos, e a sonegação, né? Que é a produção sem registro e sem receita, né? Sem faturamento correto, que pode acontecer também, que acontece bastante nesse mercado, principalmente quando a tributação se torna tão pesada que o pequeno empreendedor não consegue manter a produção, ele vai para a ilegalidade, né, a ilegalidade fiscal, digamos assim, para conseguir ter uma forma de manter o produto dele circulando, né? Então, quando a gente fala de curva de Laffer, hoje, a gente enxerga a bebida destilada, nisso inclui a cachaça e o uísque, o rum, o gin, a vodka, nesse grupo, a gente vê que a curva de Laffer ela já está prejudicada desde 2015. Né? Até o mercado até 2015, quando a tributação era por selo, né, era de REN, era um valor fixo por garrafa, por selo, e esse valor era definido numa pauta publicada pelo Ministério da Fazenda, tinha lá a categoria de bebida, a volumetria, tudo mais, se você enquadrava, recolhia aquele IPI e aquela garrafa estava tributada pelo IPI, independente de quantas fossem os elos de cadeia por qual ela passasse. Quando isso mudou em dezembro de 15 e o IPI deixou de ser a de REN e passou a ser a de valorem, e isso aconteceu para refrigerante, cerveja e bebida alcoólica, as alíquotas que foram atribuídas foram muito distantes uma da outra. E na época, cerveja ficou com 6% de IPI, vinho ficou com 10% e destilado ficou com 40%. E a cachaça depois conseguiu uma redução para 35%, porque produto nacional, denominação de origem, eles conseguiram X para ficar com 35%. Com a redução do IPI, que foi homogênea, 35%, né, para todos, exceto tabaco, lá há 3 anos atrás, o nosso IPI foi então para 19,5%, o vinho foi para 6,5% e a cerveja foi para 3,9%. Você vê, é muito perto do refrigerante, que é 3,4. Então é uma coisa difícil de você brigar, né, em termos de isonomia, quando a gente fala de uma indústria que é responsável por 2% do PIB. O Brasil é um país cervejeiro, né? O brasileiro consome cerveja. Qualquer aumento de imposto que você impõe para um produto como a cerveja pode ter um impacto produtivo, um impacto social do aspecto de desenvolvimento que não era esperado. Né? Então, é um caminho muito sensível para seguir, porque por um lado você tem um produto sendo canibalizado pelo mercado ilegal, porque ele é de alto valor agregado, de alta tributação, então ele rende lucro para o falsificador e para o sonegador. Por outro lado, você tem um produto que está carregando uma carga tributária menor do que deveria, digamos assim, né? E aqui eu não estou entrando no mérito de que a cerveja é muito ou pouco tributada, mas comparando a cerveja com outros produtos que nós temos, ela deveria ter mais uma carga tributária maior. Só que, por outro lado, você está falando de uma indústria que investe bilhões em desenvolvimento, que tem uma cadeia verticalizada, 5 milhões de empregos, 2% do PIB e tudo mais. É um cobertor curto para mexer. Né? Quando a gente fala você tocou na questão de faz mal à saúde ou prejudica a saúde e o meio ambiente, né? Para um país onde 90% do consumo de bebida alcoólica é cerveja, você penalizar os outros 10% em demasia, você não vai mudar a situação. Né? Em termos de gastos públicos com danos ao alcoolismo, você não vai mudar essa situação. Então, esse é o grande desafio que eu diria que tem hoje no imposto seletivo, né, que é a isonomia tributária. Estávamos numa primeira versão do PLP 68, estávamos caminhando para um cenário justo, onde o imposto seletivo ad rem, né, a alíquota específica, como chamaram, seria por volume de álcool puro,
Isso é super justo, porque você está tributando corretamente a dose, cada dose de bebida tem a mesma parcela de imposto seletiva de REN. E a alíquota ad valorem para equilibrar a regressividade, porque bebida alcoólica tem uma lista de preços com um leque muito amplo. Tem bebida alcoólica que custa 10, tem bebida alcoólica que custa 1.000. Então, se você não aplica um fator ad valorem nisso, você tem uma regressividade muito grande, porque a bebida que a baixa renda consome está carregando o mesmo imposto que a alta classe consome. Porém, não há por que a alíquota ad valorem ser progressiva, porque ela está perseguindo a receita, né? Então, se a exposição de motivo fala que a alíquota ad valorem é para equilibrar a regressividade, então ela não pode ser 5 para uma cerveja premium que custa R$50 e ser 10 para uma cachaça que custa R$10. Concorda? Então, esse é o grande ponto. Porém, na terceira versão do substitutivo, no dia da votação na Câmara dos Deputados, na terceira versão, 8 e pouco da noite, surgiu um artigo, um parágrafo 4º no artigo 419 do imposto seletivo, falando que a alíquota ad valorem também poderá ser por categoria de bebida e progressiva por teor alcoólico. Não foi debatido isso em nenhuma discussão setorial da indústria com o governo. Então isso não foi posto na mesa em nenhum momento, apareceu no texto lá na terceira versão. E eu acho que isso é um efeito colateral, isso vai perpetuar esse efeito colateral que a gente tem hoje do IPI. Ou seja, está se trazendo para o IPI, a distorção que havia no IPI está se trazendo para o imposto seletivo, né? Se aniquila a isonomia tributária com essa mudança. Com jabutis de última hora. É algo que sempre aparece. Mas dá para entender, né? Você tem um mercado super concentrado nesse segmento de bebidas e aí as forças políticas acabam sendo exercidas, né? Também foi debatido, não foi debatido em público, mas foi debatido isso. Exatamente. Né? Eu acho agora, só para complementar, Cadu, quando a gente pensa no segmento de destilados, eu penso que é um mercado muito menos organizado, pelo menos nível nacional, né? Quer dizer, você tem pequenos produtores, né? Quando você olha para vinhos, cachaças, são pequenos produtores, eles não têm uma força política, por exemplo, de uma grande companhia que está estruturada e tem times para trabalhar. Não é isso? Isso é verdade, porque hoje a cerveja ela é super concentrada. Hoje, se você pegar, por exemplo, das duas maiores, tem 70% do mercado. É isso. Então, se você pegar, por exemplo, para vinho, você não tem essa concentração. Né? Você não tem. As vinícolas brasileiras ainda concorrem com as internacionais. E quando você olha para destilado, nós temos hoje a ABBD, que é uma associação com 5 empresas da indústria de destilados. E quando a gente olha para cachaça, por exemplo, a gente tem 3 marcas de cachaça na BBD, né? Então você vê, é super pulverizado, né? Existe o IBRAC, que é o Instituto Brasileiro da Cachaça, que faz um trabalho magnífico de valorização da cachaça como patrimônio nacional, também briga pela isonomia tributária há muitos anos, mas é um instituto que representa uma pulverização muito grande de produtores. Você não tem poder concentrado. Então, quando você não tem poder concentrado, corporativo, você não tem o mesmo nível de influência. Né? Sim. E, Cadu, na sua fala, você trouxe a questão sobre a alíquota específica e a alíquota ad valorem, né? Que a ad valorem, ela também vai acabar, como você disse, no apagar das luzes ali na terceira sessão, vai acabar sendo voltada também para o teor alcoólico, que vai penalizar as bebidas com maior teor alcoólico, não só pela alíquota específica, mas também pela ad valorem. Então, seguindo nessa linha, considerando a elasticidade de preço dos produtos no mercado de bebidas, como você acha que o imposto seletivo vai impactar o comportamento dos consumidores e também nas indústrias na questão de reformulação de produtos? Você acha que vai ter algum impacto? Como que vai ser? Eu creio que sim. Tá? Eu creio que sim, por quê? A questão da alíquota ad valorem vir por categoria de bebidas, por exemplo, né, pode até ser progressiva, mas só por ela vir categorizada já se reflete algo que existe hoje. Né? Então eu diria que aí não motivaria muita inovação. Mas a introdução da tributação ad rem por
por litro de puro álcool é um conceito que nós usamos quando você multiplica o teor alcoólico pelo volume, né? Uma garrafa, vou dar um exemplo, essa garrafa aqui, ela tem 1 litro de água, ok? Ela tem, se eu adicionar 200 ml de água nela, ela fica com 1 litro e 200 de álcool, de garrafa com álcool. Se eu quiser saber qual é o volume de álcool puro, eu vou ter que pegar esses 20% que eu adicionei de água e multiplicar pelo volume de 1.200, eu vou ter qual é o volume de álcool puro. Quando a gente faz isso por dose, né? Dose que eu digo é a dose padrão das bebidas. Cada bebida tem uma dose padrão, digamos que a cerveja seja um copo de 300, 350 ml, o vinho é a taça, né? Aquele 150, 160 ml de uma taça, e o destilado normalmente é os 50 ml do medidor, tanto para destilado on the rock como para drinks. Quando você faz um gin tônica, um drink com uísque, alguma coisa, é sempre 50 ml que você considera. Mesma coisa a cachaça, é aquele copinho de 45 ml de shot ou os 50 ml na caipirinha. Então, quando você pega essas doses padrões que são usadas no consumo, né, no padrão de consumo, se você multiplicar o teor alcoólico pelo volume, você chega na mesma quantidade de álcool puro. E isso não é coincidência. Não é coincidência. Isso daí é porque internacionalmente as coisas se convencionaram dessa forma porque é o limite, é o consumo seguro. O nosso corpo processa 20 ml de álcool puro por hora. Isso é um estudo mesmo. A gente processa 20 ml de álcool puro por hora. Significa dizer o quê? Se no intervalo de 1 hora você tomou uma cerveja, 350 ml com 5% teor alcoólico, ou tomou uma taça de vinho, 160 ml com 12, 13 teor alcoólico, ou tomou uma dose de uísque de 50 ml com gelo lá, com 40% teor alcoólico, se isso foi no espaço de 1 hora, nenhum dos 3 te causou prejuízo de embriaguez, porque o seu corpo processou, ele é preparado, ele é capacitado para isso. Existe, é claro, uma diferença fisiológica, em algumas pessoas pode ser um pouco mais lento, em outras um pouco mais lento, porque envolve metabolismo, tá? Mas essa é a média global. Quando você traz uma tributação ad rem para esse conceito, você pode afetar a forma como o produto é vendido. Hoje, por exemplo, como que é vendido a cerveja? Ou é em uma dose, que é a latinha ou a long neck, ou é em 2 doses, que é 600, ou é em 3 doses, que é o litrão, ou é um barrilzinho, né, com várias doses, que é o chopp. O vinho, ele é vendido em garrafas de 750 normalmente. Tenho ali 5 doses de vinho por garrafa. Então, é muito pouco comum você comprar vinho de uma dose. A gente acha garrafinhas de 180 ml em aeroporto, né? Em avião, hotel, né? Da mesma forma, você acha as garrafas... Sumiu meu áudio. Mas acho que é só... voltou. Da mesma forma, você acha as miniaturas de destilados, de uísque, vodka, gin, em hotel, em avião, que são de 50 ml porque são uma dose. Não pode ser 70, não pode ser 80, elas são de uma dose. Então, esse conceito de dose padrão, ele norteia a política regulatória, né, no mundo inteiro. Está no site da OMS, esses padrões. Quando a gente traz isso, a tributação atrelada a isso, a gente tem um case de sucesso. Um case de sucesso que não é aplicado hoje no mundo. Hoje no mundo, por questões de facilidade, é por teor alcoólico só. Até tanto de teor alcoólico é X, até tanto é Y, né? Não se leva em conta a quantidade de álcool propriamente consumida. Nós estávamos muito bem na primeira versão do PL 68, porque cada produto ia carregar o mesmo teor alcoólico, o mesmo ad rem, né? por dose padrão. Isso impacta na forma como eu vendo. Pode passar a ser mais atrativo ou menos prejudicial do ponto de vista de rentabilidade eu vender embalagens menores de destilados. Porque hoje eu vendo uma garrafa com 20 doses. Quando eu vendo uma garrafa de 1 litro de uísque, eu estou vendendo 20 doses de uísque. Né? O padrão de consumo, aquilo vai ser 20 doses de uísque. Mas e se o cara tomar 10 doses de uma vez? Tudo bem, quando você compra um pack de 18 latinhas de cerveja para pagar mais em conta, você também pode tomar as 10 cervejas de uma vez.
Então, a responsabilidade pelo volume consumido é do consumidor, né? Mas, para o mercado de destilado hoje, o custo de você fazer uma garrafinha com 50 ml não compensa, né? O preço dela não ia compensar versus o preço de uma garrafa maior. Mas quando você tem um imposto ad rem atrelado a isso, Já passa. pode fazer mais sentido. Pode fazer mais sentido. Ambientalmente, você tem outros efeitos colaterais, que é você produzir muito mais lixo. Exatamente. As doses menores, né? Tem tudo, tem uma série de. É um espectro muito amplo, né? Quando a gente olha para isso. Hoje, por exemplo, o nosso mercado, né, de bebida alcoólica como um todo, né, cerveja, vinho, destilado, está sujeito à Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, a gente tem que investir em logística reversa para garantir o retorno, a destinação de um percentual X, né, dos nossos vasilhames. Perfeito. Então, isso também traria esse custo. Mas eu acho que sim, eu acho que a sua pergunta é muito boa, Thaís, porque eu acho que a forma de tributação hoje que leva em conta o volume do recipiente, não só o teor alcoólico, ela sim abre uma brecha para inovação e para a gente rever estratégia de sizing. Legal. E, Cadu, a gente vai ouvindo você falando assim, a gente vai pensando assim, na dimensão que a reforma tributária alcança, né? Nesses detalhes, e aí também a importância da representatividade pelas associações, defendendo os interesses, até o último momento, mas aí no último momento novidades surgem ali, e a gente tem avanços e retrocessos também nesses aspectos. Mas você também mencionou a questão dos pequenos produtores, né? Do quanto o setor de bebidas ele depende e ele vive dessa pequena produção, né? Exatamente. E aí eu fico pensando assim, na sua avaliação, quais são os principais desafios desses pequenos produtores frente a essa nova realidade, né? A gente está falando de empresas no Simples Nacional, né? A gente está falando de pessoas que, de alguma forma, têm uma dificuldade mesmo operacional. Qual a sua avaliação desses desafios aí que esse mercado, principalmente esses pequenos produtores, vão ter dentro desse cenário? O desafio é grande, porque a reforma tributária, uma grande vantagem da reforma tributária é você desonerar a cadeia produtiva, né? Uma vez que você aplica a não cumulatividade plena, você garante que o imposto caia unicamente sobre o produto ou serviço prestado na ponta, e não seja custo em nenhum momento da cadeia, né? Só que quem está no Simples não vai se beneficiar dessa não cumulatividade plena. Por outro lado, ele vai ter um imposto novo agregado, que é o imposto seletivo, aonde até agora não existe um tratamento diferenciado, né, para quem é pequeno empresário, pequena empresa. Existe sim uma pauta nesse sentido, é uma pauta até em comum do setor de destilado, setor de cerveja e vinho, é uma pauta em comum em favor do pequeno produtor, seja ele de que bebida for, para que eles tenham um tratamento diferenciado no imposto seletivo, pelo menos no ad valorem. Perfeito. Tá? Que seja igual em termos de ad rem, mas que pelo menos no ad valorem ele tenha um tratamento diferenciado. A questão da antecipação tributária, né, na reforma tributária, quando você vem... existe um termo agora que está sendo usado que eu acho um barato, que é o cachetência. Né? Cachetência? Cachetência. Até então você tomava crédito unicamente por competência. Agora você toma crédito por caixa ou por competência. O que vier primeiro. Né? Atualizar aí a doutrina. Exatamente. Comitê de pronunciamentos contábeis. Pois é, vai já ter tem que ser. CPC para isso? Tem que ter. Vai ter, né? E então já é um desafio, porque hoje o pequeno empresário, eu vou falar isso assim, sem nenhum pudor, porque quem está na área, quem conhece, sabe que é verdade, o pequeno empresário usa imposto como capital de giro. Exatamente. Quando ele recebe de mim para depois pagar para o governo, esse tempo entre ele receber de mim e pagar para o governo, ele já girou esse dinheiro. Exato. E ele não vai ter essa opção, porque ele vai sofrer um split payment ali, ele vai receber só o que é dele. Então, essa parte da gestão de capital de giro que é feito com imposto, que é muito importante para o pequeno empresário, ele vai perder. Então, assim, é um período desafiador
para quem é pequeno. Mas se você está no meio da cadeia, se é uma empresa no Simples que está trabalhando só com outras empresas, vendendo para outras empresas, como normalmente é o caso do produtor de bebida, vale a pena pensar em migrar para o lucro presumido, né, sair do Simples para você ter um benefício de tomada de crédito nas suas compras, nos seus insumos e também garantir um crédito maior para o adquirente do seu produto. Então tem uma mudança aí de perspectiva de negócio que eu acho que esse pessoal vai acabar fazendo. E a gente tem percebido aqui também com os nossos convidados uma preocupação muito grande de orientação educacional até dos fornecedores, né? Para que esses fornecedores entendam todo o processo que a gente está passando, toda a refundação, reformulação. É fundamental. Então, essa aproximação também, mas assim, isso tudo deveria partir do próprio governo, né? No sentido de dar essa orientação e suporte com mais clareza. Mas o que a gente vem percebendo são as grandes empresas, as associações buscando se atrelar e em respeito a esses pequenos produtores, esses fornecedores, para dar essa capacitação e esse norte, né? É isso aí. E eu trago até uma outra provocação nesse sentido. Qual é a comunicação que o governo está fazendo com a população sobre o impacto de cidadania que essa reforma tem? Né? Hoje, todo mundo está acostumado a ver imposto dentro do preço. Ninguém aqui, a grande maioria do pessoal no Brasil nunca foi para fora para saber o que é um sales tax que você paga na boca do caixa. Como é que vai ficar para explicar para aquele senhorzinho lá que aposentado, que está indo no mercado, está vendo um preço ali na gôndola e na hora que ele passar no caixa tem um imposto adicionado? Né? E que aí ele vai falar assim, mas na minha cidade lá em Araxá não é esse imposto não, isso aqui está errado. Né? Porque agora você pode ter alíquota até por município. Como é que o governo está se preocupando em educar? Não começou ainda. Eu acho que já está atrasado, sabe? Já devia, o GovBR já devia estar fazendo campanha, já devia estar pondo vídeo, teaser, minissérie, qualquer coisa explicando essa mudança, porque para o consumidor vai ser chocante. Né? Vai ser chocante. No primeiro, tudo bem, vai ser gradual. Né? Vai ser gradual, mas primeiro que ele já vai começar a sentir alguns impactos na mudança de preço em 27 mesmo, com a entrada da CBS e do imposto seletivo. Os amigos me perguntam, mas e aí, Cadu, já podemos estocar vinho na adega, né? O que você acha? Eu falei, não sei. Enquanto o governo não soltar a alíquota, não fizer a lei ordinária do imposto seletivo, eu não sei se o custo final para o consumidor vai ser maior ou menor. Né? Depende de como vier essa tributação, que é o fiel da balança dentro da bebida alcoólica. E que está todo mundo incerto ainda. Exatamente. Que a indústria é muito onerada por resíduo tributário, isso é. Então, eu vou dizer para você com total segurança, todas as indústrias que eu conversei até agora, não só de bebidas, todas as indústrias têm oportunidade de redução de margem de contribuição pela desoneração de custo tributário, de resíduo tributário. A não acumulada de atividade plena, ela vai trazer esse benefício. Porém, o que vai garantir que essa redução chegue ao preço do produto? O impacto do imposto no seu produto em si. Né? A gente pode começar a tomar crédito em muita coisa que não tomava, a gente pode ter ali um custo menor, né, em muita coisa, custo que eu digo diferente de preço, né, até esclarecendo para o pessoal, o preço é o valor de nota, o custo é aquilo que sobra depois que eu me credito dos impostos que eu paguei naquela nota. Então, mesmo tendo um custo menor porque eu estou me creditando mais, isso não significa que o meu produto vai diminuir se lá na frente eu tiver um acréscimo, um imposto maior, né? Então é muito importante a gente ter logo essas leis, essas estimativas do governo. O governo prometeu já para maio, depois de maio ficou para junho, provavelmente vai ficar para o segundo semestre. A gente não consegue montar um business case, a gente não consegue determinar investimento, a gente não consegue pensar em inovação. É muito importante a gente ter esse número para planejamento. Não, sem dúvida, Cadu. Eu queria voltar num assunto que você estava... Enfim, acho que já discorreu muito bem e acho que talvez seja um dos temas que gerem maior incômodo que essa questão da isonomia. Pela tua fala, Cadu, isso é uma questão biológica, assim, nada além disso. Quer dizer, quanto de álcool é capaz de um ser humano processar em um determinado intervalo de tempo, não é isso? Isso mesmo.
Mas, bom, a rigor aqui a gente tem diferenciações muito grandes de alíquota hoje já, que a gente já entendeu que também é muito mais por concentração de mercado do que propriamente por outro aspecto. Quer dizer, não existem limites seguros de consumo de álcool, né? Ou que façam bem para a saúde. Existe um consumo que é sociológico, né? As pessoas convivem, enfim. Essas relações humanas acontecem muitas vezes em mesas de almoço, de jantar e, bom, são acompanhadas de algum tipo de bebida. Estou te perguntando isso pelo seguinte, quer dizer, vocês têm expectativa de que essa isonomia aconteça ou não vai acontecer mesmo? Quer dizer, que o pequeno produtor, a não ser que seja pelas associações, ele tem pouquíssimo poder de interferência nesse processo. A gente não tem expectativa, a gente tem, assim, uma fé de que é uma fé. Dá para diferenciar a fé de expectativa. O que deve ter acontecido ali foi fé na hora que aconteceu um milagre ali. Exatamente. Você não viu. Alguém orou muito, né? É isso. Pode ser. Mudaram a alíquota. A gente não desistiu dessa pauta. Eu acho que bebida alcoólica, pelo menos a BBD e o IBRAC estão muito, muito concentrados na isonomia, porque a gente entende também que não é só uma questão de justiça concorrencial, mas é também uma questão de saúde pública, né? O Ministério da Saúde, na época ainda do PL 68, o Ministério da Saúde enviou uma recomendação por escrito, pública, ao governo, para que o governo não diferenciasse as alíquotas das bebidas alcoólicas, porque isso causava um efeito de compensação. Ou seja, se eu e aí não é uma coisa assim, né? A gente aqui não pode vilanizar a cerveja de jeito nenhum, nem colocar ela num contexto de malfeitor, né? Nada disso. Nada disso. É uma indústria muito séria, é uma indústria representa, como falei, representa muito no Brasil, né? Luta, claro, pelos seus interesses dos seus acionistas, investidores e tudo mais. Reinveste bastante também, a cerveja. Existe as campanhas que todas nós fazemos, as cervejas também fazem, reinvestem muito em conscientização, em campanhas, né? Para consumo consciente e tudo mais. Então, longe daqui, gente, né? A nossa cervejinha santa de cada dia continua sendo de a gente gosta a gente é cervejeiro, né? Mas a gente quer trazer uma questão social importante que tem que ser observada e que esbarra na questão tributária, né? Que é o consumo excessivo. E quando a gente fala em consumo excessivo, a gente está falando que é ruim você tomar muita cerveja, assim como é ruim você tomar muito vinho, assim como é ruim você tomar muito destilado numa única ocasião de consumo. Perfeito. Né? Então a regra vale para todos. Se a gente coloca uma diferença pequena de tributação entre um e outro, isso vai trazer um efeito nocivo muito menor do que se você coloca, já que não dá para ser igual, que seja pequena a diferença. Porque se você coloca uma diferença muito grande, você causa o efeito compensação. Né? Imagina se acontecer aqui no Brasil, como é na Europa, na Espanha, se não me engano, que o vinho tem excise tax zero. Lá o vinho está na lista de alimentos. Tudo bem, a mentalidade de consumo do europeu é outra, a relação dele com o vinho é outra. Se você faz isso aqui no Brasil, tem muita gente que vai parar de tomar cerveja e destilado para tomar vinho, porque ele vai ficar mais acessível. Então você tem o efeito, né, ou seja, aquela pessoa que busca o consumo excessivo, por qualquer razão, ela vai sempre procurar a bebida que está mais acessível para consumir excessivamente. Né? E eu digo isso porque todos os estudos que mostram dependência alcoólica falam que num determinado momento da dependência alcoólica não importa o que você está bebendo. Né? Tem pessoas que chegam a beber perfume. Então, assim, esse efeito compensação, ele existe. Né? Isso tem que ser observado. A justiça tributária, a isonomia tributária, ela contribui para isso, né? Não vai resolver, mas contribui. E o outro fator é o mercado ilegal também. Quando você distancia muito a rentabilidade, né, de um produto ou de outro, isso através do fator tributário, você coloca aquele produto mais tributado como um alvo
do sonegador e do fiscalizador, porque é mais rentável. É pouco rentável eu falsificar um produto que eu vou falsificar e vou vender por um preço parecido do original. Eu quero falsificar um produto que eu venda por um preço bem mais competitivo que o original. Então, diria assim, o grande desafio, né, do imposto seletivo hoje. Com certeza. Mas, Cadu, olhando agora para as empresas, né, para o mercado mesmo, você, considerando a sua experiência, você acha que tem algum jeito da gente implementar o imposto seletivo sem interferir de uma forma ruim, né, na competitividade entre as empresas do mercado de bebidas? E considerando que a gente já tem a lei complementar, né, a gente ainda não tem a lei ordinária que vai regulamentar. Mas já considerando essas regras da lei complementar, você acha que tem jeito? E, além disso, você acha que a gente consegue, no Brasil, criar uma lei regulamentadora que não vai gerar um contencioso tributário muito grande? Sim, e eu diria para você que esse risco hoje, né, do contencioso, ele está menos ligado à alíquota em si, né? E muito mais ligado na forma como tudo foi estruturado dentro do imposto seletivo. Eu digo isso extrapolando bebidas. Eu digo isso olhando de uma forma geral para aquela lista, né? Por exemplo, a emenda constitucional fala em bens e serviços que podem representar prejuízo à saúde e ao meio ambiente. A lei complementar reproduziu essa fala e trouxe um exemplo dos itens. E colocou o carro, não o combustível. Mas se eu tenho um carro na garagem e eu uso ele uma vez por semana, né, que mal estou causando para o ambiente? Tem coisas que poluem muito mais. Se eu tenho um carro que é elétrico, né, que poluição ele está causando? Que mal ele está causando ao meio ambiente? Né? Até o descarte da bateria, 95% reciclado, né, pelas montadoras. Enfim, algumas coisas que você percebe que foram feitas com pouco cuidado de estudo, de justificativa. Qual é a justificativa em si? Por que não é o combustível? Por que é o carro? Né? Quando você olha para a bebida açucarada, o texto da lei fala bebidas açucaradas. Você vai olhar o NCM, o que está no NCM? As bebidas açucaradas com água, refrigerante, néctar, né? Mas você tem um outro leque de bebidas açucaradas, muitas delas lácteas, que não estão lá e que carregam uma quantidade de açúcar absurda, né? Balas, doces, chocolates, uma série de produtos que carregam Qual que é o objetivo, então, de você onerar a bebida açucarada e não onerar todas as outras coisas que carregam alta quantidade de açúcar e que não são essenciais, né? Então é nesse sentido que a gente pensa, fala, poxa, mas o imposto seletivo ele tem um propósito lindo, ótimo, mas ele faltou ali aquela parte científica, né? Faltou aquela parte do estudo, né? Mais assim, falando, poxa, olha, o motivo é esse, né? A gente espera chegar aqui, a gente precisa diminuir isso. Colocando o carro no seletivo, você espera o quê? Que a pessoa pare de comprar carro? Ok, só que o carro antigo polui mais que o novo. Então você vai parar, as pessoas vão parar de trocar de carro, só que vão continuar consumindo combustível. É o efeito colateral. Efeito colateral, né? E com veículos antigos que vão ter menos poder de filtragem e de catalisação e vai poluir muito mais. Então acho que tem um trabalho aí, uma lição de casa para ser feito, né, pelo legislador e acredito eu que também com muito apoio do governo, para que se revista com mais suporte de estudo científico e de argumentação técnica, mas eu acho que faltou isso. Você olha a exposição de motivo, ela é muito pobre, né? Faltou uma argumentação técnica do porquê que você está colocando aquilo ali, né? No caso do refrigerante, por exemplo, o Senado tirou, a Câmara foi lá e colocou de novo. Por quê? Tinha argumento para o Senado tirar, mas a Câmara não deu argumento do porquê que colocou. E aí a gente vai por uma questão que é a forma como nasceu o imposto seletivo, né? O imposto seletivo, ele deveria, Cadu, falando, Cadu, eu acho que o imposto seletivo, ele deveria ter entrado na alíquota de o IPI deveria ter entrado na alíquota de referência da CBS, porque o IPI
é pago hoje por todas as indústrias e importadores do Brasil. Se você colher amendoim e envasar amendoim, poçar no amendoim, envasar, pronto, você tem um produto que é sujeito ao IPI. Trocou a embalagem, está sujeito ao IPI. Você pegar toda essa incidência ampla do IPI e você jogar em cima de 5 produtos e falar, vocês têm que pagar a conta, já nasceu com propósito desvirtuado. Já nasceu com propósito desvirtuado. Às vezes, a carga tributária que era necessária para aquele produto, a carga adicional que era necessária para aquele produto, para que ele ficasse numa curva ótima, numa curva boa da curva de Laffer e representasse uma tributação máxima que não representasse aumento de mercado ilegal, que não representasse queda de consumo, ela já tá prejudicada. Porque o objetivo, a análise não é essa, a análise é quanto que eu vou pôr para cada um para que a conta dos 50 bilhões de IPI bata. Exatamente. Da forma como nasceu já foi ruim. E se a lógica não for uma lógica coerente de estudos realmente de impacto à saúde efetiva e ao meio ambiente, Exato. E não só o cunho arrecadatório, aí vai desvirtuar tudo, né? Então, assim, o objetivo, aí você trouxe o exemplo do carro, o Daniel trouxe o exemplo no nosso último videocast, falando, e a exposição ao celular, né? E a gente tem a questão das bets e todas as polêmicas. Isso causa dano à saúde mental, à saúde, né, psíquica. Então, assim, são tantos detalhes que precisam ser aprofundados que é muito estudo e muita conexão com todo esse fundamento que a gente já tem científico para embasar isso, né? E não o cunho arrecadatório. Porque o objetivo de desestimular vai estimular e gerar efeitos colaterais muito piores do que o que a gente está vivendo nesse momento. É isso mesmo. Eu entendo, por exemplo, a discussão quanto ao extrativismo. O extrativismo, o produto extraído não prejudica a saúde. Não é o alumínio, o aço, o ferro, o minério que prejudica o meio ambiente, é a atividade extrativista, né? Você precisa devolver de alguma forma aquilo, né, como pro país, né, para cidadão. Só que você tem outras situações onde o produto do extrativismo não está super tributado, porque se fosse assim, papel estaria no imposto seletivo. Né? Hoje está tudo tão digitalizado, por que ainda temos tanta necessidade do papel, né? Então, quem precisa do papel não pode pagar mais caro no papel, porque olha quantas árvores a gente tem que matar para fazer papel. Então, eu acho que a redação da lei complementar está muito ampla, ficou aberta, né? Ficou esse negócio de querer dar essa presunção, né, de olha, tudo que faz mal à saúde, ao meio ambiente, se perdeu numa questão discricionária ali da lei complementar. Não, eu acho que até é um exercício preguiçoso, assim, porque time seguramente que não falta para. O Cadu é muito mais elegante que eu aqui, ele vai falando nas entrelinhas, mas a verdade é assim, time lá em Brasília tem para fazer isso. Esses corpos técnicos dessas casas são qualificadíssimos, assim. Então, ele vai deixando informações nas entrelinhas que realmente incomodam, Bruno, sabe? Essa questão, por exemplo, da exploração minerária, né? Quer dizer, a alíquota é pequena, vai ter um imposto seletivo por isso, mas as mineradoras já pagam uma taxa elevada de CEFEM. É isso aí. Não é? Tem isso, claro. Quer dizer, tem um preço público sobre isso. E assim, o Brasil é altamente dependente de mineração, né? Quer dizer, grande exportador de minério, enfim, grandes mineradoras, a gente vai exportar agora tributo, né? Sim, contra a imunidade constitucional, a gente tá criando aí um imposto seletivo sobre mineração. Claro que tem repercussões, mas é possível a gente viver, né, nas nossas casas sem mineração? Quer dizer, a construção civil depende, transporte, quer dizer, a existência nossa, com o nível de qualidade que a gente quer, depende, tudo depende de mineração. Então, é um exercício de infelicidade com preguiça, assim, sabe? Porque faltam realmente dados. O Cadu não falou isso, mas é importante ser dito. Eu acho que existe aí, coisa de Brasil, né? Se você ouve algumas entrevistas do Bernard Api, ele mesmo reconhece, ele fala, não é a reforma que a gente poderia ter, mas é a que deu para fazer. Então isso mostra o poder da influência política, né, que existe hoje das grandes indústrias no nosso país, e aí estou falando de uma forma geral, né? Todos os setores têm as suas grandes indústrias. Você vai para automotivo, aviação, bebida, agro,
farmacêuticas, todos têm os seus grandes representantes que exercem um poder maior. E esses interesses conflitam muitas vezes com questões técnicas. Então, a CERT está lá fazendo um trabalho técnico maravilhoso. Mas aí vai para a Câmara, a hora que vai para a Câmara entra um monte de coisa política lá dentro, né? E o coitado do deputado relator é que tem que sobreviver ali, né? Tentando entender o que faz sentido ou não, que ele deixa... É uma coisa de louco. Então, num ambiente assim, passar coisas que não fazem sentido é fácil. Né? É um trabalho redobrado de vigilância, né? E depois da jurisprudência, né? Que daí vai discutir, e aí vai ter entendimento formado pela jurisprudência de novo, e a gente sabe como é, né? Exatamente. Ser mais 50 anos de discussões tributárias. Isso. Até a gente entender que sistema que a gente está tentando defender. Né? Os nossos recém-nascidos aqui, né? Você tem um menino ou uma menina? Eu tenho de 1 ano e meio. De 1 ano e meio, né? Eu tô com um de 7 meses, então seguramente que os debates de imposto seletivo vão chegar neles, tá? Isso. Já vai explicando para ele. É isso. As fraldas são altamente danosas ao meio ambiente, assim, eu acho que deveria ser tributado. É tanta coisa, gente, que a gente, né, a gente se perde às vezes, né, com certos preciosismos, né? A vida moderna, ela é muito prejudicial ao meio ambiente, né? Hoje a gente tem um nível de acesso, conforto que realmente não combina com a existência equilibrada do planeta, né? Então a gente tem que ter consciência dessas coisas. Quer dizer, que medida esses dados, esses estudos estão amparando essa, né? Questão energética, por exemplo. Eu acho que é a grande questão, quer dizer, como é que você permite que as pessoas vivam bem com a quantidade de energia que a gente tem disponível? Quando a gente olha para os maiores estudiosos disso, né? Muitos deles defendem, por exemplo, energia nuclear, né? Que talvez seja a mais limpa que tenha. Bom, tem questões de segurança? Tem. Mas enfim, aí eu acho que é outro debate, né, Cadu? A gente começou com essa conversa aqui. Essa semana eu vi uma nota falando que uma pergunta que você faz ao chat GPT mantém X lâmpadas acesas por X tempo. Pois é. Consumo da energia. Então, mineração de Bitcoin é um consumo assim de energia estratosférica. As inteligências artificiais é outra questão. É isso mesmo. Gente, a gente chegou ao fim, né, com muitos dilemas ainda, muitas dúvidas, mas também com a certeza de que a gente está aqui com pessoas que estão se aprofundando, se dedicando e buscando melhorar a situação que a gente vivencia e prontas para os desafios que virão. Então, deixo aí a palavra com vocês para que a gente finalize aí com as conclusões, as percepções e os agradecimentos. Não, tá ótimo, Bruno. Eu acho que agradecer aí realmente a nossa audiência, né? Todo mundo que está nos acompanhando até agora aqui nessa mais uma das oportunidades que a gente tem de debater a reforma, as questões tributárias. Eu acho que agradecer ao Cadu aí por ter vindo, a Thaís também, e você que organiza todo mês esses nossos encontros, enfim, acho que qualifica, traz informações e permite que a gente tenha esse intercâmbio de conhecimento que eu acho que é tão rico aí no tributário, que é uma área de conhecimento em constante evolução e involuções, mas que exige de nós uma atualização permanente. Então, acho que todo mundo que pôde aproveitar, pôde aprender, eu acho que ganha com esses encontros que você organiza, Bruno. Novamente, Cadu, obrigado mesmo aí por ter aceitado o convite. Agradeço a todos vocês. Obrigado por terem teve a paciência de acompanhar aí nosso bate-papo. Queria mandar um pedido para o nosso querido Bernardo Apia, nossa equipe da CERT. Solta essas alíquotas do seletivo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, vai ter uma oração aqui no final. A gente foi né? Agora a gente precisamos agora. Depois a gente discute se são boas ou ruins, mas a gente precisa de uma luz. Nesse um apelo. Tá bom. Fique à vontade. Obrigada, pessoal. Só agradecer. Obrigada, Cadu, pela participação. Obrigada, Daniel. Obrigada, Bruno, pela oportunidade. Gostei muito de estar aqui. Nós que agradecemos aí mais uma vez, obrigado pela sua participação, Cadu, Daniel, Thaís, e a todos vocês que participaram aí conosco, nosso muito obrigado pela audiência, obrigado pela atenção, obrigado pelas sugestões. Se tiverem dúvidas, se tiverem sugestões de pautas para os próximos videocasts, a gente está à disposição. Para qualquer esclarecimento, entre sempre em contato conosco. O nosso objetivo é sempre levar informação, conhecimento com credibilidade, buscando trazer os aspectos e desdobramentos da reforma
que aí traz grandes desafios, mas também grandes oportunidades de crescimento profissional, pessoal, e que todas as pessoas tenham essa possibilidade de refletir sobre isso para que a gente possa criar efetivamente um sistema tributário mais justo, mais equilibrado, e é por isso que a gente está aqui hoje. Muito obrigado, um abraço especial a todos os do Power Tax, né, a comunidade que está aí presente, nos assistindo, e também aqui que o Cadu é parte, e estamos juntos nessa jornada de conhecimento. Muito obrigado, e até o próximo Tributário em Pauta.